Estamos caminhando para a reta final de aprendizado do Dynamo e hoje eu vou te ensinar como criar folhas e inserir vistas com apenas um único clique. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje estamos dando prosseguimento à nossa playlist de criação de rotinas especializadas em atender às suas principais necessidades dentro do Revit, beleza? Para quem já vem acompanhando essa playlist, nós já tivemos 2 vídeos já de desenvolvimento de rotina. No primeiro, eu ensinei você a criar plantas de piso por ambiente dentro do seu projeto. No segundo vídeo, eu ensinei você a criar tags em cada uma dessas vistas usando apenas um único clique, certo? E agora eu vou te ensinar a criar uma folha de impressão, onde a gente não só já cria a folha, como a gente automaticamente insere a vista dentro dessa folha. No caso, a vista que a gente vai inserir são as vistas que a gente criou nas aulas passadas, essas vistas por ambiente já com os seus identificadores prontos. Originalmente, essa aula eu iria ensinar você a criar a folha, colocar a vista e inserir também uma tabela de quantitativos. Só que eu percebi que esse vídeo ia ficar muito longo, então eu decidi fazer ele em 2 partes. A primeira, que é essa, a gente vai criar a folha e colocar a vista, e na segunda, que eu vou ensinar semana que vem, a gente vai inserir a tabela já nessa folha que nós vamos criar nessa aula de hoje, perfeito? E se você curte esse tipo de aprendizado, esse tipo de vídeo, tá gostando aqui da didática, da dinâmica também das aulas, aproveita para deixar o seu like, não custa nada, mas ó, dá aquela força imensa pra gente. E também, se possível, comenta, dá um feedback, o que você está achando, compartilha com colegas de trabalho, alguns amigos que também utilizam Revit, para ver se a gente ajuda a aumentar aqui o engajamento do nosso canal. E, no mais, qualquer sugestão também é sempre muito bem-vinda, beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Voltamos então para nossa casa. Como eu disse, já tivemos 2 aulas, criamos então aqui as nossas vistas de detalhe por ambiente e já colocamos as tags em todas as vistas de todos os nossos ambientes com a rotina que nós desenvolvemos na segunda aula, beleza? Hoje nós vamos iniciar a primeira parte dessa terceira aula, onde eu vou te mostrar como criar uma folha de impressão e nós vamos automaticamente já inserir essas vistas dentro dessa folha. A ideia é fazer uma folha para cada vista, porque eu quero fazer uma folha onde eu vou colocar a vista daquele ambiente e depois eu vou colocar quantitativos que correspondem exclusivamente àquele ambiente, certo? Então por isso eu preciso ter uma folha para cada ambiente. Mas seria possível também você criar uma única folha onde você colocaria todas as vistas ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Mas não é o foco dessa aula de hoje. Então vamos lá, vamos vir aqui em gerenciar, vamos clicar em Dynamo, vamos abrir aqui a nossa ferramenta de trabalho. Bom, com o Dynamo aberto, o primeiro nó que eu vou puxar é justamente aquele que vai fazer o objetivo final da minha rotina, que é criar as folhas e inserir as vistas. Você vai vir aqui em Library e você vai pesquisar por sheet.byname, title block and view. Aí no caso você vai pegar esse com o plural. Na verdade, tanto faz aqui, você poderia pegar tanto o singular quanto o plural. A diferença é que no primeiro você só vai inserir uma única vista, enquanto que no segundo você pode inserir múltiplas vistas numa única folha. No caso, eu sempre trabalho com essa segunda opção, porque eu acho que ela faz a mesma coisa do primeiro, só que melhor. Então, eu sempre acabo usando essa segunda opção, adoto isso como padrão. E aqui nós temos 4 entradas que a gente precisa alimentar. A primeira é o nome da folha, eu preciso informar o número da folha, eu preciso dizer qual é a família que eu vou usar para poder criar essa folha, e eu preciso dizer quais são as vistas que serão inseridas dentro de cada folha, perfeito? Então, para alimentar esse primeiro, esse segundo e esse último campo, eu vou usar informações das minhas próprias vistas. Então, com as vistas que eu criei nas aulas passadas, eu vou recolher informações delas que vão alimentar esses 3 campos e depois, por fim, eu vou somente selecionar a família da minha folha, colocar aqui e aí a gente vai ter a magia acontecendo, certo? Então, como eu preciso das minhas vistas para poder inserir a maioria das informações aqui, eu vou então agora puxar elas do Revit aqui para o Dynamo. E para fazer isso, eu vou usar aqui um nó clássico, que é o All Elements of Category. E com o All Elements of Category, eu vou puxar
agora aqui a opção de Categories para alimentar essa entrada. Dentro de Categories eu vou procurar por vistas, e aí com isso eu tenho agora todas as minhas vistas carregadas dentro desse nó aqui. Eu tenho vistas de elevação, vistas de cortes, vistas de forro, vistas estruturais, todas que existem no meu projeto. O que eu preciso fazer agora é filtrar aquelas vistas que são as vistas do meu interesse, no caso as vistas de detalhe que eu criei nas aulas passadas. E aí, para poder separar as vistas de detalhe das demais, eu vou utilizar como informação o nome das vistas, porque todas as minhas vistas de detalhe, elas têm na composição do nome a palavra detalhe, então eu posso usar essa informação para poder justamente fazer esse filtro. Então agora eu vou buscar o nome dessas vistas, e aí eu vou usar o nó getParameter value by name. Eu coloco aqui os meus elementos e vou agora colocar aqui o nome do parâmetro, que no caso é nome da vista. E aí ele traz agora o nome de todas as minhas vistas. Algumas vistas não possuem nomes e outras vistas já veio com a informação nula, porque aqui no elemento ele já veio nulo também. Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece, mas a gente vai ter que resolver isso. A gente vai ter que eliminar esses nulos da nossa lista, senão eles vão virar um problema quando a gente chegar lá na frente na criação da nossa folha. Então, daqui a pouquinho, quando eu for fazer o filtro das vistas que eu quero, a gente vai resolver esse nulo, a gente vai tirar esse nulo da nossa lista, certo? Mas por enquanto, vamos voltar ao foco, que é selecionar as vistas que possuem como nome detalhe. E aí, para tanto, eu vou puxar aqui um nó, que é o string contains, certo? Esse nó serve justamente para buscar dentro de uma string, dentro de um texto, por uma determinada palavra, ou até mesmo uma determinada sequência de caracteres, pode ser até uma frase. E aí, onde tem o search for, eu vou colocar aqui a palavra detalhe. E aí agora, se eu olhar aqui os resultados, eu vou ver que ele manteve os nulos, a gente vai ter que resolver isso agora, mas ele já está mostrando para mim aqui, ó, quais são as correspondências onde eu tenho a palavra detalhe existindo. E se eu olhar aqui na minha lista de nomes, a gente vai ver, ó, que é justamente do 24 até o 33, onde ele está mostrando aqui verdadeiro, que é onde eu tenho a palavra detalhe. Então agora eu preciso resolver aqui a questão do nulo, eu preciso tirar esse nulo dessa minha máscara. E aí, para resolver os nulos, eu vou usar aqui um code block, onde eu vou dizer o seguinte: x igual a nulo, interrogação. Se sim, então coloque falso. Se não, mantenha o valor de x. O que isso está querendo dizer aqui para mim? Está querendo dizer o seguinte: quando ele for fazer a leitura dessa lista, ele vai perguntar, isso aqui é igual a nulo? No caso, o falso é igual a nulo? Não. Como o falso não é igual a nulo, então ele vai manter o valor que estava já dito aqui. Então, no caso, ele manteve o falso falso. E aí ele foi seguindo. Quando ele chegou aqui em 18, aí ele encontrou nulo. Então ele perguntou, nulo é igual a nulo? Sim. Então ele transformou o nulo num falso, certo? Então com isso, com essa regrinha básica aqui, eu consegui justamente transformar os meus nulos em falso e mantive os resultados que a gente já tinha com base na busca pela palavra detalhe, certo? Então é um macetezinho que eu utilizo quase sempre quando tem nulos, para justamente tirar os nulos da minha lista, incorporar eles na minha máscara com um valor falso. E aí agora que eu estou com a minha máscara completa, eu posso vir aqui então com o meu filtro para justamente selecionar os elementos que são do meu interesse. Então primeiro eu vou aplicar o filtro aqui nos elementos, para poder pegar as folhas de detalhe. Então essas são todas as minhas plantas de piso com a palavra detalhe, certo? E agora eu vou fazer de novo esse filtro, só que para pegar o nome dessas folhas. Então aqui, ó, onde eu coloquei o nome, agora eu estou buscando aqui, ó, na lista de nomes, eu estou aplicando a mesma máscara, e aí com isso ele vai me retornar agora os nomes. Então eu tenho na parte de cima, eu tenho a vista mesmo, certo? As plantas de piso, perceba que são elementos do Revit, eles possuem até ID, perfeito? E aqui eu tenho os nomes de cada uma daquelas plantas de piso que está organizada aqui em cima. Então eu já tenho duas informações que são fundamentais para poder inserir aqui na minha criação da folha.
As vistas, inclusive, como eu já tenho elas já bonitinhas organizadas aqui em cima, eu já posso alimentar aqui em views, perfeito? O sheet name eu também já posso colocar aqui. Se eu quisesse fazer alguma mudança, Lucas, eu não quero que o nome da folha seja exatamente igual ao nome da vista. Aí eu teria que fazer aqui algumas modificações. Mas, como eu estou querendo também facilitar um pouco mais aqui essa aula, para não ficar muito carregada, eu vou dizer que o nome da folha vai ser exatamente o mesmo nome da vista. No caso, a minha folha, que vai mostrar o detalhe nível 1 da suíte, vai vir com o mesmo nome da própria vista, detalhe nível 1 suíte, certo? Mas se você quisesse mudar, a gente poderia fazer aqui algumas pequenas adições. O que está faltando aqui agora é colocar o número da folha. E aí o número da folha, eu vou fazer um processo um pouquinho diferente, que ele vai vir escrito da seguinte forma, ó. Ele vai vir escrito assim, eu quero que a primeira vista de detalhe ela se chame det1. Eu quero que a segunda vista se chame det2, a terceira det3 e assim sucessivamente. Eu quero criar esse padrão de numeração para essas folhas que são específicas para tratar dos detalhes dos meus ambientes, certo? E aí, como é que eu faço para poder criar esse padrão de numeração de forma bem rápida, utilizando já as informações que a gente tem? Eu preciso primeiro de uma lista de números, começando do 1 e indo até a quantidade de vistas que eu tenho. Então, se eu tiver 9 vistas, por exemplo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiver 20 vistas, eu vou ter 1, 2, 3 até 20. Eu quero uma sequência contínua que vai começar do número 1 até o número que corresponde à quantidade de vistas que eu tenho. Então, a primeira informação que eu preciso para construir essa sequência é justamente a quantidade de vistas que eu tenho. E aí, para tanto, a gente pode usar aqui um nó, que é justamente o count. O count, ele serve para verificar a quantidade de itens dentro de uma lista. Aqui, a gente tem exatamente 10 itens. Começando do 0 e indo até o 9, a gente tem 10 itens. Então, quando eu alimento aqui, ele me retorna o número 10, que é a quantidade de itens dentro dessa lista. E isso corresponde também à quantidade de vistas que nós temos de detalhe no nosso projeto. Então, aqui eu já tenho o meu número máximo. Para criar agora essa sequência, eu vou utilizar aqui um code block, onde eu vou colocar a seguinte codificação: 1, 2 pontos, x, 2 pontos, 1. E eu vou alimentar aqui o meu x. Isso aqui quer dizer o seguinte, isso aqui quer dizer que eu vou fazer uma sequência que vai começar do número 1 e vai até o número x, no caso, eu alimentei o meu x com 10, e eu vou de 1 em 1 nessa sequência. Então, é exatamente o que eu tinha explicado, né? O legal de você usar esse tipo de notação é que se você cria mais vistas de detalhe, automaticamente esse número aqui aumenta e a sua sequência de números ela vai aumentar também. Se você reduzir a quantidade de vistas de detalhe, esse número aqui vai diminuir e automaticamente essa sequência vai diminuir também. Então você percebe que você tem agora aqui como se fosse uma sequência viva, que ela está automaticamente linkada à quantidade de vistas de detalhe que existem no seu projeto. É a forma mais inteligente de se criar esse tipo de sequência. Agora então nós temos a sequência de números, só falta colocar o det na frente. E aí para colocar o det na frente eu vou vir aqui também com o code block, vou colocar aqui det mais x. E aí eu vou alimentar o x com esse valor, com esses valores de numéricos aqui. E aí eu vou ter exatamente aquilo que eu tinha falado, ó, det 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. Pronto, fiz isso, então eu posso colocar aqui no sheet number. E para finalizar, só falta a nossa família. Para colocar aqui a família, nós vamos procurar aqui por um nó, que é o Family Types, certo? Com o Family Types você pode procurar por uma família específica dentro do seu projeto todo. E aqui eu tenho já as minhas folhas criadas. No caso, eu vou querer utilizar a minha folha Neurobin A4. Você pode usar qualquer família de folha que você esteja carregada aí no seu projeto, no seu arquivo. Não faz nenhuma diferença, certo? E aí, uma vez que você tiver carregado essa folha, a gente pode mudar aqui ó, a execução para manual, fazer aqui a conexão
e tá pronta a nossa rotina. Se você quiser salvar, eu recomendo que você salve a hora é agora. E depois que você tiver salvado, tiver feito todas as conexões, você pode executar e vamos verificar o resultado dessa rotina no nosso Revit. Bom, acabei de perceber um problema que foi na verdade um vacilo meu, mas foi bom até que esse erro tenha acontecido porque ele acontece sempre. A gente percebe que ele criou todas as folhas, certo? Inclusive ele criou com os nomes certinhos e com a numeração certinha. Só que o que foi que ele fez? Ele pegou todas as vistas e colocou dentro da primeira folha, quando na verdade ele deveria ter colocado uma vista em cada folha. Para a gente resolver esse problema, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou eliminar essas vistas daqui e vou eliminar todas essas folhas para a gente voltar à estaca zero, vamos dizer assim, né? E tem um pequeno ajuste que a gente tem que fazer aqui, ó, nesse nó de criação de folhas. Você vai clicar com o botão direito dele e vai mudar a treliça, ou pode ter escrito amarra também. Você vai mudar para mais longo. Quando você coloca em mais longo, você está forçando o nó a pegar todas as ocorrências e separar, distribuir uniformemente ao longo de todas as possibilidades. No caso, a gente tem 10 possibilidades de folhas, de vistas, e nós temos 10 possibilidades de nomes e números também. Então, a ideia é que ele coloque um em cada. E aí, quando a gente muda a treliça para mais longo, a gente está justamente indicando para o nó que é esse tipo de ocorrência mais longa, onde todos se distribuem uniformemente ao longo de toda a lista, é o que a gente quer que aconteça, certo? Então, vamos fazer só essa pequena modificaçãozinha aqui no último nó. Aí você pode salvar de novo a sua rotina e executá-la novamente para ver se vai dar tudo certo agora. Pronto, aqui eu já posso perceber que deu certo, porque ele colocou, por esse maisinho aqui eu já sei que ele colocou uma vista em cada folha. E aqui está a nossa vista, certo? Pronto. A da suíte veio na suíte. Posso ver aqui, ó, detalhe nível 1 suíte. A do quarto 2 veio na folha do quarto 2. E assim sucessivamente, né? Como a gente já tinha criado as tags também nas nossas folhas, elas já vêm tagueadas. E beleza, a rotina está criada. A única coisa que a gente poderia modificar aqui, se você quiser, né? Aí vai ficar como dever de casa, seria já criar a folha com a vista posicionada já no lugar certinho. Só que aí, para fazer isso, a gente não poderia estar usando esse nó aqui. A gente teria que usar um outro nó, que eu acho que é esse daqui, ó. Aqui, ó, by name, number, title, block, views and location. Porque aí quando a gente usa esse nó, além daqueles 4 campos que a gente já inseriu, a gente vai informar também a localização das vistas. E aí elas já vêm posicionadas no ponto certo. Só que aí você tem que calcular muito bem qual é essa distância horizontal e vertical que você vai posicionar a sua vista. Ou você pode também fazer por teste, tipo tentativa e erro, né? Eu acho que eu vou até fazer aqui, só para ilustrar como é que você faria, né, na prática, esse processo de tentativa e erro. Vou eliminar aqui, ó, onde tem locations. É importante só dizer uma coisa, né? Como todas as folhas são do mesmo tamanho e todas as vistas são praticamente também do mesmo tamanho, né? A gente vê que os cômodos, eles são bem parecidos, assim, estão todos mais ou menos na mesma escala de tamanho. Então eu posso padronizar que todos eles vão ficar no mesmo lugar, na mesma distância, certo? E aí com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar aqui todas essas folhas e eu vou colocar uma localização única que vai valer para todos eles. Essa localização, ele espera um ponto. E aí esse ponto, eu vou pegar aqui, ó, na minha library, point, by coordinates, é o ponto mais básico que a gente tem aqui dentro do Dynamo. Você informa a coordenada x, y, z e ele vai então posicionar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui então os números que vão alimentar o meu x, meu y e o meu z. No lugar do x, aí aqui eu vou agora começar a chutar valores, porque eu não tenho certeza exatamente de qual é a distância x e qual é a distância y que eu tenho que mover para eles ficarem exatamente onde eu quero. Mas vamos começar então aqui a pensar alguma coisa. Eu vou colocar aqui 1 no x,
vou colocar aqui 1 no meu Y e vou colocar 0 no meu Z. 1 no Y, 0 no Z. Vou mudar aqui a minha treliça para mais longo e vou executar a minha rotina para ver o que acontece. Ó, já foi parar lá em cima. Então não pode ser 1 no Y. Tem que ser talvez 0,20. Deixa eu ver aqui, vou fazer só mais uma mudança aqui para ver se a gente chega relativamente perto, né? Vou botar aqui, ó, 0,2. E no lugar do 1, eu vou botar o quê? 0,7. Vamos tentar de novo. Vou eliminar todas essas folhas e vou rodar de novo a minha rotina. Vamos ver se agora... Aí, ó, já ficou mais perto, né? Eu poderia subir só mais um pouquinho o meu Y, só para ele ficar um pouquinho mais aqui nessa região. Deixa eu ver os outros como é que ficou. Ó, quarto 2, quarto 1, WC social, WC suíte. Quase perfeito. Vamos tentar o último teste agora, porque eu acho que a gente está chegando bem pertinho. Pronto. Testei com 0,25 e deu certo. Então, no meu projeto, no meu padrão de folha e nesses padrões de vistas que eu estou usando, essa numeração aqui, ó, 70 centímetros para a direita e 25 centímetros para cima, já conseguiu colocar as minhas plantas, ó, na posição que é a posição de interesse na minha folha. Então toda vez que eu rodar essa rotina, ela vai criar as minhas folhas, colocar as minhas plantas e já deixar na posição certinha, já com o nome da folha certo e o número da folha certo também. Legal? Então fica aí essa dica. É claro que na sua casa os números não vão ser esses, né? Você vai estar com outro padrão de folha, você vai estar com outro padrão de vista, mas seguindo essa logística do que eu acabei de mostrar aqui, ó, se você for alternando esses números e olhando o resultado, você consegue descobrir quais são os números que vão posicionar suas folhas já no lugar certinho, e aí você vai ter aqui uma rotina que faz todo esse trabalho que normalmente você levaria aí talvez uns bons minutos para fazer com um único clique. Maravilha? Então já deixa salva essa rotina e se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. E comenta também, deixa aí um feedback, o que é que você achou desse conteúdo. E não se esqueça que na próxima semana eu vou lançar aqui um vídeo onde nós vamos pegar essas folhas já com essas vistas criadas e eu vou introduzir nelas tabelas de quantidades, usando o Dynamo também, que vão trazer somente os quantitativos daquele ambiente, certo? Não vão ser quantitativos gerais do projeto todo, não. Vai ser quantitativos daquele ambiente. Você vai ver como é que a gente faz isso, usando as funções do Revit e do Dynamo, e vai ser um resultado bem legal. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.